Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre a chegada de reforço, a movimentação do Inter na janela de transferências, a insistência no mercado por meio-campistas, alguns nomes especulados e uma informação que chega de nova proposta por um meio-campista argentino que já esteve na mira do Inter em outro momento. Eu quero falar também, gente, sobre o fim da negociação envolvendo o Sérgio Rocher e uma nova data para que ele chegue em Porto Alegre, além, claro, da preparação do Internacional, que teve algum contraponto, ou um contratempo, melhor dizendo, no treino desta manhã no CT do Parque Gigante. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero falar, como eu disse, sobre as possibilidades de chegada de reforços no Internacional. Afinal, o Colorado tem a janela aberta, né? E claro, fica aquela crítica que a gente faz, né, do Inter sempre deixar as movimentações para a última hora. Ah, não tem dinheiro, tá complicado. É sempre a mesma coisa, né? Lembra do ano passado? A gente ficou quase meio ano falando sobre um possível retorno do Yuri Alberto, a contratação do Benedetto, né? O Inter buscava um centroavante ainda para repor a própria saída do Yuri Alberto, contratou o Wesley Moraes e o David, que não deram certo no primeiro momento, e agora parece a mesma coisa, né? O Inter naquela janela terminou com Brian Romero e Mikael, que foram os dois nomes que entraram na eliminação contra o Melgar, por exemplo, na Copa Sul-Americana. E agora, né, o Inter busca um volante. Há quanto tempo a gente fala sobre um volante aqui e um jogador para jogar junto ou substituir o Alan Patrick? A gente tá vendo vários nomes, né? Aliás, os nomes que o Inter sondou, ou está sondando, ou está conversando, também estão sendo especulados em outros clubes. Vou trazer um exemplo. Jorge Carrascal, do CSKA, está conversando com o Atlético Paranaense, que é o novo milionário da parada, eu sei, né? Vender o Vitor Roque a 400 milhões de reais, vão trazer alguém, evidentemente. Mas o Inter, enfim, né, tá nessa vidinha aí, como sempre, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês? Uma nova informação que veio através da galera do Revista Colorado e do Felipe Duarte, também de Gaúcha ZH, e eu consegui confirmar essa informação também junto ao staff do jogador. O Inter, de novo, fez uma proposta por Agustin Martegani. Vocês lembram desse nome, não lhe é estranho, porque o Inter tentou ele na última janela de transferências e estava tudo certo entre Inter e o staff do Martegani, mas travou no São Lourenço, que vendo, né, a importância do jogador para ele, acabou pedindo um pouco mais, né, da última hora. Era o último, o penúltimo dia de janela de transferências e o Inter acabou declinando da ideia de contratar o Martegani. De lá para cá ele teve uma lesão um pouco grave no tornozelo, jogando na Copa Sul-Americana contra o Estudiantes de Mérida. Então ficou algum tempo afastado aí dos gramados e não voltou como um titular absoluto do São Lourenço. Tá buscando ainda a sua melhor forma física, tanto é que dos últimos jogos, né, na Copa Sul-Americana, por exemplo, perdeu 2 jogos, né, nessa lesão dos 4. Eu tô dando uma olhada aqui nos últimos jogos do São Lourenço. Por exemplo, ele jogou 45 minutos da última partida, né, não chegou a completar, teve a lesão no tornozelo, né, como eu disse, então realmente é algo que a gente tem que ficar de olho em relação a esse jogador. Contra o River Plate, por exemplo, na última partida não entrou, né, foi reserva e não entrou. Contra o Racing, né, entrou somente 11 minutos. Contra o Rosário Central e contra o Estudiantes também foi um reserva não utilizado. E a gente vai vendo as minutagens. A última vez que ele jogou 90 minutos foi na vitória do São Lourenço contra o Instituto, no dia 20 de maio. 20 de maio foi a última vez que o Martegani jogou 90 minutos, mas o Inter insiste nesse jogador, entende que é uma peça que poderia agregar no meio de campo do Colorado, sendo um segundo ou terceiro homem. Aliás, é uma busca que o Inter está fazendo, tá? O que me remete, isso não é uma informação ainda, que o Arangues deve ser utilizado um pouco mais pra frente. O Inter pensa um primeiro volante, seja Gabriel ou Rômulo, e aí esse jogador aqui do lado, já que o Johnny deve ser negociado nessa janela. Então vamos traçar um cenário hipotético. Rômulo ou Gabriel, Martegani, Arangues, Alan Patrick, um extrema e Valência. Rômulo ou Gabriel, Bruno Henrique, Pituca, nas informações que a gente trouxe hoje pela manhã, mais, né, o Arangues com o Alan Patrick. O Inter quer preencher um pouco mais esse meio campo, então há uma nova oferta na mesa do São Lourenço por Agustin Martegani. Os argentinos ainda não responderam, é bom dizer, tá? Mas a gente tá negociando com eles esta possibilidade.
Quero dizer, gente, que a Pronto Smart está de portas abertas para ti que está procurando iPhone novo ou seminovo. Eles trabalham com toda a linha Apple. E quem usa o código COLAR na Pronto Smart, no link que está na descrição do vídeo ou no QR Code, na compra do teu iPhone seminovo, ganha uma película e a capa. Então, tu já sai no lucro, né, com a Pronto Smart. Além disso, eles trabalham com assistência especializada da linha Apple com garantia de 1 ano e também com linha Android, né, na assistência técnica garantia de 6 meses e também, gente, vocês têm 15% off na assistência técnica, incluindo troca de tela com o cupom do Colar, certo? Então chama eles, o link tá na descrição aqui do vídeo. Pronto Smart, parceira aqui do Colar, e eu super recomendo o trabalho deles para vocês. Quero falar também, gente, sobre Rocher. Afinal, muito se criou na última semana um rumor de que o Inter estaria fora do negócio, que não ia fechar mais. Afinal, o Rocher tinha chegada programada para o começo da semana. Alguns repórteres, inclusive, foram até o aeroporto na última terça-feira, só que ele não chegou. O que eu ouvi é que faltavam alguns ajustes, né, com o Rocher, e que isso está sendo superado e a tendência é de chegada entre quinta e sexta-feira. Provavelmente amanhã está chegando o Sérgio Rocher em Porto Alegre para assinar um contrato de 4 temporadas com o Internacional. Ele chega naquela ideia, né, de ser um goleiro experiente, um goleiro de seleção, e eu tenho certeza, a partir do que eu ouvi, que ele chega para ser titular. Ah, mas o John tá fechando o gol. Gente, na primeira brecha que o John der, o Rocher vai tomar a titularidade, afinal o Inter está contratando um jogador selecionável. Não vai contratar um jogador de seleção para deixar no banco de reservas. Não vai tirar o cara do Nacional, capitão do Nacional, com o discurso seguinte: olha, Rocher, tu vai brigar por posição lá no Inter, tá? E é claro que não, senão ele nem sairia do Nacional. Certamente tinha outras ofertas, inclusive aqui do outro lado da cidade, mas acabou optando por fechar com o Internacional. Então, Rocher deve chegar na quinta-feira, é claro que até se adaptar, né, aquela coisa meio Mano Menezes, né, que demora tempo até relacionar o cara, vai dar um bom período de jogos pro John. Tô pegando como parâmetro lá o River Plate, né, o jogo contra os argentinos, quem será o titular? Aí é uma questão que a gente vai ter que ver, certo? Hoje teve treino no CT do Parque Gigante, mas um treino diferente. Afinal, o Mano não levou os jogadores ao gramado por conta das condições meteorológicas, né? Um ciclone se avizinha em Porto Alegre. Vocês sabem que o CT do Internacional é ao lado do Guaíba, então corre risco de raio, né? Alguma coisa meio fora da alçada, né, do Internacional, então foi melhor proteger os jogadores. Ficaram somente na academia fazendo um trabalho de força, né, e de também aeróbico, aquela coisa toda para colocar o físico da turma em dia, tá? Não tem, né, um encaminhamento de time. A gente sabe que o Alan Patrick retorna e a dúvida é quem jogará no lugar do Maurício. Ainda não se sabe ao certo quem será o substituto. Há um boato de que o Arangues pode começar esse jogo. Eu, particularmente, ainda quero assistir aos últimos 3 treinos que o Inter vai ter, porque eu duvido do Mano colocar Arangues e Valência juntos, por exemplo. 2 jogadores que, teoricamente, né, estão naquele processo de adaptação. Mas, né, há uma base de time: John, Bustos, Mercado, Vitão, René, Rômulo. O Johnny ainda não se sabe quais são as condições que ele vai ter para jogar. Maurício está fora, então eu diria que tem 2 vagas em aberto: Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano ou Valência. Então eu diria que são 2 lugares ainda a preencher nesse time do Internacional. Beleza? Não esquece, gente, de passar na KTO.com, afinal hoje tem 2 jogos da Copa do Brasil, tem Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba, então Atlético Paranaense e Flamengo, jogo de ida 2-1 para o Flamengo, então o Furacão precisa reverter para chegar à semifinal da Copa do Brasil, e o Grêmio Bahia, empate em 1-1 lá em Salvador, o Grêmio jogando por uma vitória simples para chegar na semifinal. Quem sabe o Bahia não faz um cremezinho hoje, né? Seria muito bacana que isso acontecesse. Se tu aposta e acredita nisso, KTO.com, te registra lá com o código COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. A gente se vê. Fui!